Bom dia a todos, eu sou João Batista e eu, juntamente com algumas colegas, iremos falar um pouco sobre a vida de Jorge Amado e sobre a carnavalização presente em algumas de suas obras. Para isso, iremos tomar como base algumas entrevistas feitas à TV Perfil e Opinião, com os autores Judeci de Oliveira Leite, professor da UNEB, Miriam Fraga, diretora executiva da Fundação Casa Jorge Amado, e do criminalista Sérgio Habib e do filho de Jorge Amado, João Jorge Amado. Bem, algumas das minhas colegas irão falar mais detalhadamente um pouco sobre a vida e sobre a questão da carnavalização presente na obra de Jorge Amado. Em dezembro de 1933, Jorge Amado casa-se com a primeira mulher, Maldilde de Garcia Lopes, com quem tem uma filha, Eulália. Um ano depois, publica os romances Suor e Jubiaba e forma-se em Direito, quando começa as perseguições que o levaria à citada detenção. Enquanto viaja para o exterior, o livro Capitões de Areia é publicado e, de volta ao Brasil, Jorge Amado é preso novamente quando, tentando escapar para Manaus, milhares de exemplares de seus livros publicados, tidos como revolucionários, são queimados em Salvador por ordem militar. Pouco tempo na prisão, é solto em 1938, quando muda-se para São Paulo. Seus livros começam a ser traduzidos e publicados no exterior. Após permanecer envolvido com questões de ordem política, tornou-se redator das revistas Dom Casmurro e Diretrizes. E em 1942, em Buenos Aires, a vida de Luiz Carlos Prestes, com o intuito de ajudar na anestesia do comunista. Mais uma vez, Jorge Amado é preso ao desembarcar em Porto Alegre e então é proibido de sair das terras de Salvador. Publica o livro Terras do Sem Fim, o qual não é censurado, separa-se de Maldilde em 1944. Já em 1946, envolve-se mais intensamente com a política através de uma candidatura de deputado do PCB. Apesar de eleito, tem um mandato suspenso por alegação de ilegalidade do partido. Neste período, Jorge Amado conhece Zélia Catai, com quem passa a viver. Em 1946, publica um romance sobre a seca Seara Vermelha. Um ano depois, lança O Amor de Cássio Alves e nasce seu primeiro filho, João Jorge. Sobre Roberto da Mata, né? A importância que ele dá à obra de Jorge Amado, porque em sua obra, Jorge Amado ele valoriza muito a sociedade e também valoriza muito os valores e a religião dos afrodescendentes, que são assim conhecidos. E ele traz muito ali, né? E também o elo, o que liga a obra de Jorge Amado, o elo que liga é a ficção e a realidade. Então nós podemos ver isso bem claramente no romance de Dona Flor e seus dois maridos, né? Porque naquele romance ali, o atual marido de Dona Flor, ele representa um mundo que não faz parte do nosso mundo. E o que era o seu ex-marido que morreu, que é o Vandinho, né? Que só aparece para ela na ficção, ele representa ali a história brasileira, né? E também naquele romance nós podemos ver ali
que a mulher, ela tem o seu desejo próprio, ela tem as suas vontades, né? Desde aquele mundo até hoje, daquele momento até hoje, nós ouvimos muito falar que a mulher só nasceu para cuidar da casa, do marido e dos filhos. E nós vemos ali que Dona Flor demonstra naquele romance outra realidade. Jorge Amado fixa a residência no Rio de Janeiro e passa a produzir e viver da literatura modestamente. Já em 1958, ele escreve A Gabriela, o Cravo e Canela, livro que lhe rendeu várias premiações, além de ter sido também adaptado à TV, e foi um grande sucesso. Nessa época, recebeu de uma mãe de santo um dos mais altos títulos do candomblé. Um tempo depois, lança o Dona Flor e seus dois maridos, que também aparece nas telas mais tarde, como uma novela que teve um grande sucesso. É representante da segunda fase do modernismo no Brasil, voltado aos romances regionalistas. No entanto, a obra do Jorge Amado ela é dividida pelos critérios literários em primeiro, romance da Bahia ou proletários que retratam a vida na sociedade de Salvador, como é o caso do romance Suor, O País do Carnaval e Capitães da Areia. Já o segundo romance, ligado ao ciclo do cacau, que corresponde aos livros do cacau e Terras do Sem Fim. Crônicas de costumes, começado com Jubiabá e Mamorto, estendendo-se por Gabriela, Cravo e Canela e Cravo e Canela. Uma das suas obras que teve, algumas de suas obras que teve destaques, foi O País do Carnaval, em 1931, Cacau, 1933, Suor, 1934, Jubiabá, 1935, Mamorto, em 1936 e Capitães da Areia, em 1937, dentre outras obras. Vou falar um pouquinho sobre a biografia de Jorge Amado. Jorge Amado de Farias, ele nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, Bahia. Passou a sua infância em sua cidade natal, em Salvador. Ele estuda por muitos anos em escola de regime interno, primeiro no Colégio Antônio Vieira e depois no Ginásio Ipiranga, nos quais começou a desenvolver seu lado de escritor, com a criação do jornalzinho A Luneta, o qual distribuiu para seus colegas e parentes, e usa a Pátria e a Folha, do Grêmio Estudantil. Em 1927, ainda estudante, agora do regime de externado, começa a trabalhar como repórter no Diário da Bahia. Nesta época, recebe a titulação do candomblé. Em 1931, é aprovado na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, seus primeiros romances, O País de Carnaval, é publicado e recebe muitos elogios. Envolve-se com o comunismo, como a maioria dos escritores da época, e vê seu romance seguinte, Cacau, ser apreendido por policiais. E nessa época, todos colocados em praça pública, sendo queimados. Por este motivo, passa certo tempo a esse lado, na Argentina, mais tarde, entre 1936 e 1937, preso por se opor ao Estado Novo. Contudo, antes mesmo desse tempo na prisão, o livro Cacau é publicado e também torna-se um sucesso entre as críticas. É que Jorge Amado está tratando, que Roberto da Mata fala nesse texto que diz respeito a Jorge Amado e algumas de suas obras. Então a gente percebe que há outras interpretações além dessa, e que essa interpretação de que é uma exaltação à festa é uma interpretação um tanto quanto equivocada. Então a gente vê que nesse texto de da Mata, ele vai falar de duas fases, A primeira fase, que é a fase maniqueísta. Então, ela é pautada em caminhos que são designados pelo Partido Comunista, que era abreviado, PC, o partido da época, e ele era feito como uma única solução para todos os problemas sociais, porque, como o próprio título da obra já fala, já diz, é a questão dos dois Brasis, ou seja, dentro de um único país, dentro de um único Brasil, a gente vê
que está se tratando de diferenças sociais, ou seja, havia diferenças sociais gritantes no que diz respeito ao país onde tem o capitalismo, onde é o capitalismo que manda, e que a gente vê a desigualdade social. Por quê? Porque nessa questão a gente percebe a questão de quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro, ou seja, os mais favorecidos e os menos favorecidos. Então, nessa questão a gente pode observar uma questão de uma pirâmide hierárquica, e aí a gente vê, né, quem tem mais dinheiro prevalece ao topo, quem tem menos, obviamente, vai ficar na camada mais baixa dessa pirâmide hierárquica. Então, pode-se pensar dessa forma também quando se fala nessa questão desse Partido Comunista que está descrito nessa primeira fase, que é a fase maniqueísta que da Mata está retratando seu texto, né? Então a gente vê que aí esse Partido Comunista vai relatar, né, essa questão desses problemas sociais que acontecia e ainda acontece no Brasil. Por isso também, né, o título do texto do país da carnavalização, do carnaval à carnavalização, o escritor e seus dois Brasis. Por isso a questão dos dois Brasis, né? Um único país, mas com diferenças sociais gigantescas. Então essa é a primeira fase, e tem também a segunda fase, né, que é a carnavalizadora. Essa daí aqui se entende por questões de vidas cotidianas, né, a vida das pessoas, ou seja, o cotidiano, o dia a dia das pessoas que vivem nesse país, nesses dois Brasis, né? Então a gente vê essa questão, e dentro dessas questões desse cotidiano tem o quê? Tem esses problemas sociais que da Mata cita no texto. Passagem carnavalizadora que foram escritas antes, como o País do Carnaval. Essa foi a nossa contribuição com relação à vida e obra do autor Jorge Amado. Esperamos que tenham gostado e até uma próxima. Abraço.